Iniciando os trabalhos dessa sessão, cumprimento e agradeço a presença dos vereadores, funcionários, imprensa e todas as pessoas presentes nessa sessão. Com a proteção de Deus, damos início à 23ª sessão ordinária do ano de 2026. Sejam todos bem-vindos. Convido o vereador e primeiro secretário Nilson Oliveira de Barcelos que confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Abel David Serena. Presente. Albanei Roque Carvalho. Presente. André Luiz da Silva Royer. Presente. Cláudio Mirote. Presente. Claudinei Vieira. Douglas Luiz da Silva. Presente. Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Presente. Nilson Oliveira de Barcelos. Presente. Wellington Ramos Soares Gomes. Presente. Presente a maioria absoluta dos vereadores, declara aberto os trabalhos deliberativos dessa sessão. Justifica a ausência do vereador Claudinei Vieira. Convido o vereador Wellington Ramos Soares Gomes que proceda à leitura de um trecho bíblico. A balança fraudulenta é abominada pelo Senhor, mas o peso justo lhe é agradável. Vindo o orgulho, virá também a ignomia, mas a sabedoria mora com os humildes. A integridade dos justos serve-lhes de guia, mas a perversidade dos pérfidos arrasta-os às ruínas. No dia da cólera, a riqueza não terá proveito, mas a justiça salva da morte. Palavras do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o primeiro secretário para efetuar a leitura da ata da segunda sessão extraordinária do ano de 2026. Ata número 24, 2026. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, Estado do Paraná. Segunda sessão extraordinária do primeiro período legislativo da nona legislatura, realizada no dia 2 de julho de 2026, às 11 horas, sob a presidência do vereador Abel David Serena e secretariado pelo vereador Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes da sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a segunda sessão extraordinária de 2026. Conferida a chamada nominal dos vereadores, verificou-se a presença de número legal. Com a ausência dos vereadores Claudinei Vieira e Nilson Oliveira de Barcelos, o presidente declarou abertos os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Cláudio Mirote para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciou-se os trabalhos do pequeno expediente. Foi lida e votada a ata da 22ª sessão ordinária de 2026, sendo aprovada por unanimidade dos nobres vereadores. Na sequência, passou-se para o grande expediente. Em pauta, os seguintes projetos de lei. Projeto da lei número 41 de 2026, que institui o Programa de Desenvolvimento e Incentivo Econômico de Itaipulândia, PRODEI, aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 42 de 2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 320.262,10. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto da Lei do Legislativo, número 05/2026, que institui o auxílio alimentação aos vereadores da Câmara Municipal de Itaipulândia e de outras providências. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Tratando-se de sessão extraordinária e cumprida a finalidade da sessão, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. E para constar, Iana Ligrote, assessora legislativa da Câmara Municipal, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os demais se levantem. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para efetuar a leitura dos expedientes recebidos. Itaipulândia, Paraná, 6 de julho de 2026. Câmara Municipal de Vereadores de Itaipulândia. Abel David Sereno, presidente e demais vereadores. A Capela Nossa Senhora do Carmo, do bairro Caramuru, vem por meio deste convidar os vereadores e a comunidade em geral para participar da festa em honra à nossa padroeira, que ocorrerá no dia 12 de 7 de 2026, no Clube Comunitário Vendelino Royer, localizado no bairro Caramuru. Evento que tem por objetivo de agarir fundos para a manutenção da Capela da Nossa Senhora na comunidade.
Será servido kit churrascos, costelão, 3 quilos, no valor de R$ 150. Paleta bovina desossada, 2 quilos, no valor de R$ 120. E costela suína, 3 quilos, no valor de R$ 120. Todos os kits serão acompanhamento de maionese, mandioca, arroz e salada. Programação, às 10 horas, Santa Missa, e ao meio-dia, almoço. Às 1h30, leilão. Às 2 horas, início do matiné com o grupo Lida Chucra, EG4. Vendas das fichas, Super Barcelos, Bar do Vitor, Caramuru. E Chico Materiais de Construção e Rancho Beer. Observação, as vendas somente antecipadas. Contamos com a participação de todos. Atenciosamente, Dirceu Borges Barcelos, diretoria. Dando continuidade à sessão, passamos nesse momento para o grande expediente. Convido o segundo secretário para efetuar a leitura do projeto de lei número 26 de 2026. Projeto de lei número 26, de 27 de abril de 2026. Dispõe sobre a alteração do PPA, Plano Plurianual do município de Itaipulândia, e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprovou prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O PPA, Plano Plurianual do município de Itaipulândia, para o período de 2026 a 2029, aprovado pela Lei Municipal número 2192, de 9/7/2025, publicada em 9/7/2025, fica alterado na forma dos anexos de receitas e despesas que integram esta lei. Artigo 2º. A alteração de que trata o artigo anterior refere-se às metas fiscais de arrecadação das receitas e às ações e prioridades da administração municipal previstas para o período de 2027 e 2028, que foram adequadamente reprogramadas para atenderem às necessidades do plano de governo desta municipalidade, especialmente as previstas para o exercício 2027. Artigo 3º. Permanecem inalteradas as demais disposições contidas na Municipal número 2192/2025, PPA Plano Plurianual, desde que não conflitam com as alterações estabelecidas nesta lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de abril de 2026. Lindolfo Martins Rui, Prefeito Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em primeira votação o projeto de lei número 26 de 2026. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para efetuar a leitura do projeto de lei número 30 de 2026. Projeto de lei número 30, de 12 de maio de 2026. Dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Itaipulândia para o exercício financeiro de 2027 e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprovou e prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Disposições preliminares. Artigo 1º. O orçamento do município de Itaipulândia relativo ao exercício financeiro 2027 será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente lei, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, compreendendo: parágrafo 1º, as prioridades e metas da administração pública municipal. Parágrafo 2º, a organização e a estrutura dos orçamentos. Parágrafo 3º, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Parágrafo 4º, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Parágrafo 5º, as disposições sobre alterações na legislação tributária do município. Parágrafo 6º, as disposições relativas aos orçamentos dos fundos. Parágrafo 7º, as disposições estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 8º, as disposições finais.
Capítulo 1º. Das prioridades e metas da administração municipal. Artigo 2º. São prioridades da administração municipal. Parágrafo 1º. Incrementar a capacidade de arrecadação do município e otimizar o uso de recursos públicos, buscando acréscimo nos investimentos para atender às necessidades essenciais da população. Segundo, implementar políticas visando a geração de emprego e a integração regional e estadual. Terceiro, estabelecer projetos estratégicos do plano de governo, dando ênfase para as ações que provoquem maior impacto social. Quarto, buscar a plena cidadania através do atendimento às necessidades da população nas áreas de educação, saúde, habitação, assistência social, abastecimento, esporte, lazer, saneamento, cultura e transporte. Quinto, fortalecer o exercício da gestão compartilhada entre o poder público e a comunidade. Artigo 3º. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício 2027 são as especificadas no anexo integrante da presente lei, por órgão e unidade administrativas, programas, projetos e atividades, conforme o estabelecido no PPA, Plano Plurianual. Parágrafo 1º. Os orçamentos serão elaborados em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Na destinação de recurso, as ações constantes do projeto de lei orçamentária serão adotados os critérios estabelecidos em lei específica ou no plano plurianual. Parágrafo 3º. No projeto de lei orçamentária, a destinação dos recursos relativos a programas sociais definidos no plano plurianual conferirá prioridades às áreas de maior carência na conjuntura social do município. Parágrafo 4º. Os valores das prioridades e metas poderão sofrer alterações e a devida adequação quando da elaboração da LO, Lei Orçamentária Anual, as quais, ocorrendo por meio de ato próprio do Poder Executivo, serão procedidos os devidos ajustamentos no PPA e na LDO, a fim de compatibilização dos instrumentos de programação orçamentária. Parágrafo 5º. As ações e prioridades, metas de arrecadação de receitas e despesas constantes desta LDO poderão ser ajustadas, incorporadas, excluídas ou alteradas no PPA, vigente para o exercício financeiro de 2027, mediante ato do Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2027, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, assegurando o equilíbrio entre receita e despesa. Parágrafo único. Os valores das prioridades e metas a que se refere o caput do presente artigo poderão ser adequadas quando da elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual, as quais, em havendo por ato próprio, deverão ser precedidos os ajustes do PPA e na LDO. Artigo 5º. Os recursos ordinários do Tesouro Municipal somente poderão ser programados para atender despesas de capital, depois de atendidas as despesas com pessoal e encargos sociais, serviços da dívida e outras despesas com custeio administrativo, operacional e precatórios judiciais, bem como contrapartida de programas financiados e aprovados por lei municipal. Capítulo 2º. Da organização e estrutura dos orçamentos. Artigo 6º. O projeto de lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2027, que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal,
será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente lei e de acordo com a legislação que disciplina a matéria, constituindo-se de 1. Texto de lei. 2. Demonstrativo da receita e despesa, segundo as categorias econômicas. 3. Demonstrativo da receita, segundo as categorias econômicas. 4. Demonstrativo da natureza da despesa. 5. Programa de trabalho do governo. 6. Programa de trabalho do governo, demonstrativo de despesas por funções, subfunções e programas por projetos e atividades. 7. Programas de trabalho do governo, demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos. 8. Demonstrativo de despesa por órgão e funções. 9. Demonstrativo de despesa por elementos de despesa segundo as unidades orçamentárias. 10. Demonstrativo da despesa por categoria de programação, segundo a classificação institucional, funcional, programática, por categoria econômicas, com as caracterização dos objetivos, metas e as respectivas fontes de recursos. 11º, demonstrativo da receita em conformidade com o disposto do artigo 12º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. 12º, demonstrativos de evolução da receita e das despesas realizadas por modalidade de aplicação dos últimos exercícios, despesas fixadas para o exercício corrente e para os 2 exercícios seguintes. Parágrafo único. Integrarão o orçamento fiscal todos os quadros previstos na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 7º. O orçamento fiscal compreenderá a programação dos poderes legislativo e executivo do município, seus órgãos, dos fundos instituídos e mantidos pela administração pública municipal. Artigo 8º. O projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2027 conterá 1. Quadro demonstrativo da receita arrecadada dos exercícios de 2024 a 2025, da receita prevista para o exercício de 2026 e da receita estimada para 2027, 2028 e 2029, com a devida justificativa da estimativa para o exercício financeiro de 2027, acompanhada da metodologia e memória de cálculo e das premissas utilizadas. Segundo, quadro demonstrativo da despesa realizada referente aos exercícios financeiros de 2024 e 2025, da despesa fixada para o exercício financeiro de 2026 e despesa projetada para 2027, 2028 e 2029. Capítulo 3º. Das diretrizes para a elaboração dos orçamentos e suas alterações. Artigo 9º. O projeto de lei orçamentário será apresentado com valores correntes estimados até 31 de agosto de 2026, com base na previsão contida na LDO do exercício 2027 e no PPA vigente para o período da execução da LOA. Artigo 10º. O estudo para a definição do orçamento da receita para o exercício financeiro de 2027 observará as alterações da legislação tributária, os incentivos fiscais autorizados, a expectativa de inflação do período, o crescimento econômico, a valorização imobiliária e a evolução da receita nos 3 últimos exercícios. Artigo 11º. A receita será programada de acordo com as seguintes prioridades. Ao pagamento de precatórios judiciais apresentados até 1º/7/2025. Segundo, custeio administrativo e operacional, inclusive as despesas com pessoal ativo, inativos, pensionistas e encargos sociais. Terceiro, ao pagamento do principal e dos encargos da dívida pública. Quarto, aos empréstimos e às contrapartidas de programas objeto de financiamentos.
Quinto, a manutenção e desenvolvimento do ensino de acordo com o disposto no artigo 212 da Constituição Federal de 1988. Sexto, em ações e serviços públicos de saúde, na forma preceituada pelo artigo 198 da Constituição Federal, com a regulamentação contida na Lei Complementar Federal número 131 de 2012. Sétimo, aos projetos em andamento ou em fase de conclusão. Parágrafo único. Somente depois de atendidas as prioridades elencadas acima, poderão ser programados recursos para atender novos investimentos. Artigo 12º. Os recursos a serem concedidos através de lei específica, a título de contribuições, auxílios, subvenções sociais e subvenções econômicas, somente serão realizados desde que atendidas às disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 13º. As despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino observarão o limite mínimo fixado no artigo 212 da Constituição Federal do Brasil. Artigo 14º. As despesas com as ações e serviços públicos de saúde observarão o limite mínimo estabelecido pela Lei Complementar Federal número 141 de 2012. Artigo 15º. O orçamento da administração direta e dos fundos obrigatoriamente deverão destinar recursos ao pagamento dos serviços da dívida municipal e ao cumprimento do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 16º. A proposta orçamentária do Poder Legislativo será elaborada pela Câmara Municipal, em conformidade com os limites previstos nas emendas constitucionais números 25 de 2000 e 58 de 2009. E encaminhada ao Poder Executivo até 31 de julho de 2026, para fins de inclusão e consolidação no Orçamento Geral do município. Artigo 17º. O Poder Executivo Municipal elaborará, em até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Programa Financeiro e o cronograma da execução mensal de desembolso. Artigo 18º. Os projetos, atividades e programas com dotação vinculadas a recursos de convênios e de operação de crédito somente serão executados havendo o efetivo ingresso da correspondente receita realizada. Artigo 19º. Na fixação das despesas de capital, visando a criação, expansão ou aperfeiçoamento dos serviços já criados e implantados, serão consideradas as prioridades e metas desta lei. Capítulo 4º. Das disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. Artigo 20º. As despesas com pessoal e encargos sociais serão fixadas observando-se o estabelecido na Constituição Federal, na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000 e demais legislações pertinentes. Artigo 21º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos ou funções ou alteração e adequação da estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração municipal, poderão ser levadas a efeito para o exercício financeiro 2027, observados os limites estabelecidos na legislação vigente. Parágrafo único. A revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices, será assegurada a todos os servidores municipais, exceto aos casos de subsídios que obedecerão às disposições constantes em legislação específica. Capítulo 5º. Das disposições sobre a legislação tributária do município. Artigo 22º. As fontes de receita municipais serão objeto de revisão e atualização para adequação e fatores de ordem conjuntural e social que impliquem na captação de recursos.
Artigo 23º. Os tributos lançados e não arrecadados, escritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Artigo 24º. O Poder Executivo, autorizado por lei específica, poderá conceder benefícios fiscais aos contribuintes, devendo, nesses casos, serem considerados seus efeitos nos cálculos da receita e devendo apresentar estudos do seu impacto orçamentário e financeiro. Artigo 25º. O Poder Executivo, em ação conjunta com o Poder Legislativo, poderá implementar alterações de ordem legislativa que estimulem a geração de emprego e renda ao município. Artigo 26º. O Poder Executivo fica autorizado a realizar obras de infraestrutura visando incentivar a instalação de empreendimentos comercial, industrial e de serviços no município. Capítulo 6º. Das disposições relativas ao orçamento dos fundos. Artigo 27º. Os orçamentos dos fundos municipais integrarão o orçamento geral do município através de unidades orçamentárias específicas, vinculadas às secretarias de origem. Parágrafo único. A contabilização dos fundos municipais será organizada e executada em conjunto com a contabilidade geral do Poder Executivo, respondendo pelos seus atos os gestores dos respectivos fundos. Capítulo 7º. Das disposições estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 28º. Os anexos de demonstrativos de metas fiscais constarão dos seguintes documentos. 1. Anexo de risco fiscal. 2. Demonstrativo 1. Receitas. 3º. Demonstrativo 2. Avaliação e cumprimento das metas fiscais. 4º. Demonstrativo 3º. Metas fiscais atuais e comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. 5º. Demonstrativo 4º. Evolução do patrimônio líquido. 6º. Demonstrativo 5º. Origem e aplicação dos recursos com alienação de ativos. 7º. Demonstrativo 7. Estimativa e compensação de renúncia de receita. 8º. Demonstrativo 8º. Margem à expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 29º. Durante a execução do orçamento no exercício financeiro de 2027, se verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas estabelecidas, o Poder Legislativo e Executivo, de forma proporcional às suas respectivas dotações, promoverão, por ato próprio e a limitação de empenho e movimentação financeira no montante necessário à adequação da despesa à receita efetiva. Parágrafo único. A limitação de empenho e movimentações financeiras de que trata o caput desse artigo atingirá as seguintes despesas. 1. Eliminação de vantagens concedidas aos servidores. 2. Eliminação de despesas com hora extras. 3º. Redução de 15% dos gastos com despesas de custeio e manutenção, exceto as despesas de pessoal e seus encargos. 4º. Redução dos investimentos programados. Artigo 30º. A expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado não excederão no exercício financeiro de 2027 a 5% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro de 2026. Artigo 31º. O orçamento para o exercício financeiro de 2027 contemplará recursos para reserva de contingência limitados a 0,75% do total da receita corrente líquida. Artigo 32º. Os passivos contingentes e os riscos e eventos fiscais imprevistos, caso se concretizem, serão
atendidos com o recurso da reserva de contingência. Parágrafo 1º. Sendo a reserva de contingência insuficiente, o Poder Executivo Municipal encaminhará projeto de lei ao Poder Legislativo, propondo a anulação total ou parcial de recursos alocados para investimentos, desde que não vinculados ou já comprometidos. Parágrafo 2º. Os eventos fiscais imprevistos referem-se às despesas diretamente relacionadas ao custeio e manutenção dos serviços da administração municipal, orçadas a menor ou não orçadas. Artigo 33º. São consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes de novas ações governamentais cujo impacto orçamentário financeiro não ultrapasse o valor dispensável de licitação, fixado no inciso 1 do artigo 24 da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigo 34º. As despesas de custeio de competência de outros ante a Federação somente serão assumidas pela administração municipal quando estabelecidas através de convênios, acordos ou congêneres. Capítulo 8º. Das despesas finais, das disposições finais. Artigo 35º. Os recursos decorrentes de emendas que ficarão sem despesas correspondentes ou alterem os valores da receita orçamentária poderão ser utilizados mediante crédito suplementar e especial com prévia e específica autorização legislativa nos termos do artigo 166, parágrafo 8º da Constituição Federal. Artigo 36º. Os recursos a serem concedidos a entidades públicas e privadas e pessoas físicas, como transferências voluntárias mediante assinatura de convênios, acordos, ajustes e congêneres, obedecerão às normas contidas nos artigos 26 e 62 da Lei Complementar número 101 de 2000, as emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e demais legislações pertinentes em vigor, sendo obrigatório a comprovação de sua aplicação pela entidade beneficiada através da competente prestação de contas. Artigo 37º. São vedados quaisquer procedimentos no âmbito do sistema de orçamento financeiro e de contabilidade pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem o comprovante e suficiente disponibilidade orçamentária e financeira e sem a previsão efetiva do ingresso de numerário para a sua execução. Artigo 38º. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado para a sanção do prefeito até o 1º dia de janeiro do ano de 2027, a programação constante do projeto encaminhado pelo Executivo poderá ser executada em cada mês, até o limite de 1/12 do total de cada dotação, enquanto não se complementar o ato sancionatório. Parágrafo único. Executa-se do disposto no caput deste artigo, podendo realizar gastos em sua totalidade, as despesas decorrentes nas áreas de educação, saúde e assistência social, bem como as despesas relativas a pessoal e seus respectivos encargos sociais e a dívida pública municipal. Parágrafo 39º. A lei orçamentária anual estabelecerá os limites para a abertura de créditos adicionais suplementares, bem como as disposições contidas pelo artigo 66, parágrafo único da Lei Federal número 4.320 de 64 e os ditames constitucionais. Artigo 40º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar durante exercícios financeiros de 2027 transposições, remanejamento ou transferências de recursos de categorias de programação para outro ou de um órgão para outro, conforme preceito o artigo 167, inciso 6º da Constituição Brasileira.
Parágrafo 1º. O cumprimento do disposto no caput do presente artigo será realizado mediante decreto do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 2º. A lei orçamentária anual conterá as disposições a que se refere este artigo. Artigo 41º. Os recursos destinados à reserva de contingência, quando não utilizados na sua finalidade, servirão para a cobertura de créditos adicionais a serem abertos de acordo com as previsões constantes da lei orçamentária anual ou em lei específica. Artigo 42º. Poderá a administração municipal realizar concurso público durante o exercício financeiro de 2027, a fim de suprir as necessidades do serviço público que são realizadas pelo município. Artigo 43º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aos 12 dias do mês de maio de 2026. Lindolfo Martins Rui, Prefeito Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 30 de 2026. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para efetuar a leitura da indicação número 82 de 2026. Indicação número 82 de 2026. Vereador Wellington Ano Soares Gomes. Indica o prefeito municipal, senhor Lindolfo Martins Rui. A aquisição e instalação do sistema de energia fotovoltaica, com armazenamento por baterias em substituição ou utilização de geradores de energia para atendimento das escolas municipais e dos centros municipais de educação infantil, CMEIs. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo promover a maior eficiência energética, economia de recursos públicos, sustentabilidade ambiental nas unidades de rede municipal de ensino. O sistema de energia fotovoltaica com armazenamento em baterias permite o fornecimento de energia, mesmo em situação de interrupção no abastecimento da rede elétrica, garantindo o funcionamento da equipamentos essenciais, iluminação, sistema de segurança e demais atividades escolares, sem a necessidade de uso de geradores movidos a combustíveis fósseis. Também contribui para a diminuição de emissão de gases poluentes, alinhando o município de boas práticas de sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Outro aspecto relevante é a redução de poluição sonora causada pelos geradores, proporcionando um ambiente mais adequado ao desenvolvimento de atividades pedagógicas e ao bem-estar dos alunos e professores e demais servidores. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Presidente, gostaria só de manifestar referente a essa indicação. Semana passada, em conversa com o pai de um aluno no CMEI, ele estava bem na hora que acabou a luz lá no CMEI aqui do município, aquele perto do ginásio. E naquele momento que estava sem luz, por ser crianças, né, estava um caos lá dentro do CMEI. As professoras estavam se virando nos 30 para dar conta das crianças. Então, conversando com esse pai, ele também preocupado, não só com as crianças, mas também com os profissionais, com os professores que lá trabalham, a gente conversou de comprar um geradores para o CMEI. Mas, ultimamente, dando uma olhada nas redes sociais, a gente viu um novo equipamento, que ele acaba substituindo os geradores de energia, e não precisa queimar diesel para ter o fornecimento de luz, né? Então, através das placas solares, tem um sistema de baterias, que nessas baterias ficam armazenadas uma energia, e quando acaba tendo a interrupção da luz, as baterias entram em ação e acabam trazendo energia para a localidade que elas estão instaladas. Então, eu fiz essa indicação pedindo para o poder público instalar nos CMEIs pela necessidade, mas também já adiantando, poderia trazer essa tecnologia para o novo hospital que vai ser construído aqui no nosso município. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 83 de 2026.
Indicação número 83, 2026. Vereador André Luiz da Silva Roy. Indica o prefeito municipal, senhor Ilhof Matias Dui, que determine a Secretaria Municipal de Saúde a realização de estudos visando a criação do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde do Caminhoneiro, profissional de longa distância, contemplando ações, acompanhamentos preventivo e mecanismo de flexibilidade de agendamentos e reagendamentos de consultas, exames, procedimentos de saúde. Justificativa: os caminhoneiros profissionais exercem atividades essenciais ao desenvolvimento econômico e ao abastecimento do país. Entretanto, a própria natureza da profissão impõe jornadas extensas, permanência por longos períodos fora do município de residência e dificuldades para acompanhamento, comparecimento em consultas e exames previamente agendados. Estudos realizados no Brasil apontam que os profissionais apresentam maior exposição a fatores de risco para desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, especialmente hipertensão arterial, diabetes, obesidade, programas osteomusculares, distúrbios e sonotranstornos relacionados ao estresse, em razão do sedentarismo, da alimentação irregular, das longas jornadas de trabalho e da ausência do acompanhamento periódico da saúde. Nesse contexto, muitos caminhoneiros acabam procurando atendimento somente quando os problemas de saúde já estão agravados, situação que gera sofrimento ao trabalhador, maiores custos assistenciais e redução de qualidade da vida. Diante dessa realidade, propõe-se a criação do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde ao Caminhoneiro Profissional de longa distância, com diretrizes como realização de cadastro voluntário dos caminhoneiros profissionais residentes no município que enxergam atividades de longa distância, ofereça acompanhamento periódico preventivo na unidade básica de saúde de referência, mediante consultas médicas e de enfermagem, solicitação e atualização de exames de rotina, conforme protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde, monitoramento de fatores de risco, especialmente pressão arterial, glicemia, peso, saúde cardiovascular e condições osteomusculares, desenvolvimento de ações de educação em saúde voltadas à alimentação adequada, qualidade de sono, saúde mental e prevenção de doenças crônicas, instituição de procedimentos administrativos e flexibilização, remarcação prioritária de consultas, exames e procedimentos, quando o caminhoneiro comprovar que se encontrava em viagem profissional de longa distância na data originalmente agendada. A presente indicação não objetiva criar privilégios ou alterar critérios de médicos de urgência e emergência, mas sim promover a equidade no acesso aos serviços públicos de saúde, adequando o atendimento a peculiaridades de uma categoria profissional, que pelas características da sua atividade encontra-se maiores dificuldades para usufruir do acompanhamento preventivo, oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, quero apresentar essa indicação aqui. Ela nasceu de uma conversa com um caminhoneiro do nosso município. Ele me contou que precisava fazer uma ressonância, né, e ficou agendado, e quando finalmente saiu essa ressonância, ele estava no estado do Pará. Obviamente, ele perdeu, não conseguiu receber essa ressonância pelo município. Como ele estava aqui no município, então ele acabou tendo que fazer ela particular. E ele vai ter que fazer uma cirurgia no braço. Aí a cirurgia já judia mais fazer particular, né? E a gente debatia isso daí. E essa história me fez refletir quantos caminhoneiros passam meses longe de casa, né, para sustentar a família, movimentar a economia do nosso país, e eles acabam não cuidando da própria saúde. Eles mesmos, não porque eles não querem, porque a profissão acaba não permitindo, né? E eu andei debatendo daí com alguns membros da categoria, e alguns municípios que são polo, por exemplo, regiões de portuárias, né? Já tem mais ou menos isso daí, uma política de saúde do caminhoneiro.
vamos dizer assim. Por isso que eu estou propondo essa criação do Programa Municipal de Atenção à Saúde do Caminhoneiro, né? A ideia é que o profissional que esteja na cidade, não vamos dizer que a gente quer criar um privilégio para ele, mas se ele estiver fora, que ele tenha a possibilidade de remarcar esse exame para quando ele estiver aqui, né? E quando ele estiver aqui, que tenha também já um exame completo, já de rotina, né? Para que não deixe se agravar. Deixar a saúde dele se agravar, depois é mais despesa ainda, né? Então é sempre melhor fazer o preventivo que o corretivo, né? Então, volto a frisar, não estou falando de um privilégio à classe dos caminhoneiros, estamos falando de bom senso, prevenção, respeito por uma categoria que trabalha dia e noite para que os produtos cheguem em nossas casas, né? E cuidar da saúde de quem cuida do transporte aí também é dever do poder público. Muito obrigado. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho ao órgão competente. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, passamos para a fase das considerações finais. Inscrito para fazer uso da palavra livre, convido o vereador Wellington Ames Soares Gomes. Passo. Convido o vereador André Luiz da Silva Royer. Passo. Não tendo mais nada para se tratar e cumprida a finalidade da sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. Convoco todos os vereadores e convido a população para a próxima sessão ordinária no dia 3 de junho às 19 horas, conforme determina o regimento interno da Câmara Municipal. Tenham todos uma